Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão do TEC 2010. Com base no ecocardiograma bidimensional subxifoide em paciente com neoplasia maligna, considere as assertivas a seguir. Quais são corretas? Então aí ele coloca essa imagem, na prova é essa imagem mesma, tá? Então a imagem que não é para facilitar o candidato, certo? Então, assertiva número 1. A inspeção pode ser encontradas veias jugulares engurgitadas. 2. Ao exame físico pode ser identificadas taquicardia, taquipneia e pulso paradoxal. 3. Ao eletrocardiograma pode ser vista alternância elétrica. Letra A, apenas 1. Letra B, apenas 2. Letra C, apenas 3. Letra D, apenas 2 e 3. Ou letra E, 1, 2 e 3. Então, esse paciente é um paciente que já tem neoplasia maligna, né? Já é uma dica aqui para o que nós temos na questão. E você vê aqui, ó, o miocárdio, né? Aqui é um corte subxifoide, também chamado subcostal, e tem aqui uma imagem anecoica ao redor desse miocárdio, né? Que deve sugerir um derrame pericárdico. Pois bem, o derrame pericárdico consiste em aumento do líquido no espaço pericárdico que envolve o coração. Tem uma apresentação clínica diversa, que varia desde taquicardia até instabilidade hemodinâmica. Ele pode ser quantificado através do eco em pequeno, moderado ou importante. Sendo pequeno, abaixo de 10 milímetros ou 1 centímetro, moderado de 10 a 20 milímetros, importante acima de 20 milímetros. Então, o melhor corte para visualizar o derrame pericárdico no ecocardiograma é justamente o corte subxifoide ou corte subcostal. Então, você vai ter aqui as câmaras direitas, as câmaras esquerdas, e você vai ter essa imagem anecoica ao redor, que vai ser justamente o derrame pericárdico. Então, ele vai poder quantificar de forma adequada a milimetragem e o volume desse derrame pericárdico através do corte subcostal. Pode ser feito isso nos outros cortes? Pode, mas o melhor é o corte subcostal, como está sendo abordado na questão. E aí, a grande complicação do derrame pericárdico é justamente o tamponamento cardíaco. O que é o tamponamento cardíaco? Consiste no acúmulo de líquido no espaço pericárdico, que comprime as cavidades cardíacas e dificulta o enchimento normal. O aumento da pressão intrapericárdica acima da pressão intracardíaca comprime as câmaras de menor pressão. As câmaras de menor pressão serão as cavidades direitas. Isso é um conceito que tem que ficar bem fixado na sua mente. E progride para as de maior pressão, comprometendo assim o retorno venoso. Então vai ter uma elevação e equalização das pressões pericárdicas e diastólica, uma redução do débito cardíaco e o surgimento do pulso paradoxal. Na verdade, o que você vai ter é uma exacerbação do fenômeno do pulso paradoxal, que está bem presente no tamponamento cardíaco e tem uma correlação com a alternância elétrica que você vê no eletrocardiograma na alternância do QRS. Então, a etiologia do tamponamento cardíaco possui como a principal causa justamente a parte neoplásica, que é o caso desse nosso paciente na questão. Então, está relacionado com câncer de mama, pulmão, melanoma, linfoma. Pode ter relação também com doença renal crônica, com pericardite aguda ou crônica idiopática. Fenômenos de anticoagulação também está relacionado com isso. E as chamadas síndromes pós-pericardiotomias, quando você faz a drenagem pericárdica e quando faz uma recidiva de derrame pericárdico, ele cursa com tamponamento cardíaco. Então, tem alguns sinais no eco que são, às vezes, cobrados nas questões do TEC, que o candidato deve ter alguma noção para não perder pontos em questões relativamente fáceis, como esse daqui, ó, que é o colapso do átrio direito. Então, primeiro são as câmaras de menor pressão, que são as cavidades direitas, e uma primeira que sofre é justamente o átrio direito. Então, tem um colapso do átrio direito que está presente no derrame pericárdico com iminência de tamponamento cardíaco. O outro é o colapso do ventrículo direito, também presente aqui nessa imagem, nesse corte subcostal, né?
E o mais grave que nós temos é justamente isso aqui, né? Que é o swing heart, onde o coração fica dançando no derrame pericárdico, né? Isso é uma iminência enorme de tamponamento cardíaco e esse paciente deve ser drenado o quanto antes para não evoluir com desfecho desfavorável. Então, o swing heart é o que apresenta uma grande correlação com estabilidade hemodinâmica, né? Então, esses são os sinais ecocardiográficos de iminência do tamponamento cardíaco. O colapso do átrio direito, o colapso do ventrículo direito, o swing heart, alterações nos fluxos, tanto mitral quanto tricúspide, isso aqui é muito difícil cair na prova do TEC, isso é mais para a prova de ecocardiografia, e a chamada pletora da veia cava inferior, é quando a veia cava inferior está bem dilatada. Mas vale lembrar esses aqui do lado esquerdo, colapso do átrio direito, swing heart e colapso do ventrículo direito. Então, nessa questão aí, só nos resta marcar a letra E. Por quê? A inspeção pode ter veias engurgitadas, que é o quadro clínico justamente de urgência circular, sim, pode ser encontrado. Ao exame físico, vai ser identificado taquicardia, taquipneia e pulso paradoxal. Beleza, tem correlação pulso paradoxal com justamente a alternância elétrica no QRS do eletro e com o swing heart do ecocardiograma. Ao eletro pode ser visto alternância elétrica, correto também, então só pode marcar as 3 corretas. É só ter um conhecimento básico de ecocardiografia, vendo a imagem, não se assustar com a imagem é dessa forma que eles colocam justamente para complicar o candidato. Essa inclusive era a última questão desse ano, e quando o candidato já está cansado, mas uma questão relativamente simples e não pode perder pontos por besteira. Beleza? Então, pessoal, um abraço.